coisas, por exemplo, pô, Aristóteles, Platão, então eu acho que ele quer criar ele cria no próprio texto uma rede de pensamento muito boa, uma linha de raciocínio muito bem feita. E eu acho que ele discutiu bastante uma coisa que eu acho que é bem importante, que sobre reprodução de... esqueci a palavra, perdão. Reprodução de preconceito estrutural, que pode acontecer nas IAs muito facilmente e que a gente já vê por muito viés que tem nelas. Tá, Acho esse que preconceito é de quem não usa não, é da própria IA. Quando a gente utiliza ela, por sermos nós que estamos fazendo isso já fica meio que inerente dela, sabe? E aí quebra aquela ideia de que supostamente é um instrumento neutro, né? Exatamente. É a mesma coisa ciência, né? Vamos lá. Explica mais aí, Felipe. Sobre essa parte ou no geral? Sobre essa parte. Ah, ele fala bastante sobre como tem vários estudos de vários outros pesquisadores que comprovam que a IA ela discrimina grupos raciais, étnicos, ela discrimina para processos de contratação, por exemplo, entre homem e mulher. Então, assim, dentro de muitos parâmetros, ela só replica o que a sociedade faz. Então, é bom a gente tratar disso, porque senão ele só vai acabar refazendo tudo que a gente já Se a vê, gente que não é péssimo. fala, se a gente não discute, se a gente não toma consciência, a gente faz, né, Felipe? Exato. E uma outra coisa, que aí eu acho que é uma coisa legal de estudo para pesquisa no geral, é como não só a própria IA ela trabalha, né, ela retrabalha esse preconceito, como o jeito que a gente interage com ela também, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, que foi muito comum por muito tempo, foi só ter vozes femininas, né, para resposta em IA e qualquer coisa desse tipo. E a premissa disso é porque, entre aspas, mulheres são mais fáceis de conversar, o que é porra, que afirmação imbecil, né? Essa questão da sedução, né? Você vê, no Exato. aeroporto é só voz de mulher. Atenção, E, voo número tal. e não só isso, como o jeito que a gente interage com essas inteligências artificiais, que problematiza o que a gente vai interagir depois socialmente mesmo, sem ser com as inteligências. Porque, por exemplo, quando você fala, procura tal coisa, aí ela procura uma coisa errada, você... Tem muita gente que fica nervoso, tem muita gente que xinga, tem muita gente que fala dos mais variadas coisas. E isso é meio que remostrar como a pessoa interagiria normalmente com outras pessoas. Com outras pessoas. A falta de paciência, né, Felipe? Exato. Não só a falta de paciência, como, bem, muitas vezes alguma fala meio, tá fazendo, idiota, coisa do tipo, que são falas extremamente ruins. Uhum. Assim, no geral, isso foi bastante coisa do que eu li, das 16 páginas de texto aí. Uhum. Muito bem, Felipe, parabéns. Olha só, eu comprei aqui para mim, né, 2 livros que é daquele do Miguel Nicoleles, tá? Então depois que eu ler, eu vou disponibilizar para emprestar para o grupo, né? E um chama o cérebro relativístico, como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. E o outro é o verdadeiro criador de tudo. O cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. O Miguel Licoleles, eu já coloquei alguns vídeos para ele no grupo, dele no grupo. Ele é um neurocientista brasileiro, né? Brilhante também, né?
ganhou vários prêmios, é considerado um dos maiores do planeta e, fundou eu não sei direito se é escola, eu acho que é um lugar de pesquisa. No Rio Grande do Norte, até eu quero ir lá conhecer assim que eu tiver oportunidade. E ele tem vários vídeos na internet e tal, que eu vou estar colocando, compartilhando os que eu gostei mais, assim, que acho que tem mais a ver com o nosso projeto lá no grupo. E que pretendo ler esses livros, mas o que ele fala, muito igual o Menezes fala no nosso artigo, é sobre a questão da criatividade, né? Que a criatividade é a grande habilidade humana que nenhuma inteligência artificial vai conseguir realizar, até que se tenha códigos diferentes. Né? Ele explica que a inteligência artificial ela é feita em cima de dados, ela é feita em cima de um depósito de memórias, e aí, por conta disso, ela manipula esses dados e dá as respostas. A gente conhece, não sei se vocês já entraram no chat GPT nessa semana, até uma amiga aí do Instituto Federal que me ajudou. Não sei se ela está aqui no grupo. Se tiver, pode falar. Ela que me ajudou. Nós entramos e eu fiquei assim, boba. Você coloca o tema, né? E vem vários artigos, vários textos, várias definições. Inclusive, tá sendo a grande discussão dos acadêmicos de pesquisas, porque vários trabalhos estão sendo feitos pelo chat GPT, que traz a ideia, traz o texto e você só modifica o texto em si do português, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode ver também daqui para frente é a questão do plágio, né? Agora com o chat GPT, ele vai ter outra conotação, com certeza. Porque até então, se você não fizesse menção ao autor, fulano falou isso, e você escrever a mesma coisa, é considerado plágio. E se você escrever, mas com outras palavras, não é considerado plágio. Então, assim, várias notícias que eu tenho lido, né, de pesquisadores que têm tem pego uma posição contra a inteligência artificial por conta de todas essas manobras, vamos dizer assim, com a língua portuguesa, que a inteligência artificial é capaz de trazer. O Rafael quer falar? Pode falar, Rafael. Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido que você já estava falando, professor, e até também do que o Petelli falou, né? Dessa questão de quais são esses usos que a gente está dando para inteligência artificial. Acho que é algo que o texto também debate um pouco, né? Essa questão ética que a gente precisa dar para o uso da inteligência artificial, né? De ter muito consciente que tipo de uso a gente faz dela, né? Como você disse, até o texto também fala, a inteligência artificial não vai ser uma ferramenta de criação, né? E muitas vezes a gente se vê muito passivo na frente dela, né? Porque a gente vai recebendo muita informação, né? Ela é muito boa para dar muitas informações, né? Certas, erradas, né? Muitas vezes erradas, né? Vira e mexe, eu vejo notícia de coisa errada. Eu, usando o chat GPT, eu já recebi muita coisa errada. Né? É mesmo? Assim, mas coisas banais, assim, eu às vezes coloco lá sobre algum livro que eu li, e aí ele vai falando algumas coisas, e eu vejo, assim, e ele mesmo reconhece, eu falo, mas tem certeza que é isso? Né? Aí ele, não, eu me enganei, não sei o que, né? É até engraçado de ver, mas pensar justamente, né, de como a gente vai lidar com essas ferramentas, né? Então, é justamente como ele coloca ali, como que a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta, né, muito nesse sentido. Então, de assumir uma posição não passiva na frente dela, né, porque justamente
é uma caixa preta, né? A gente não sabe exatamente como que o algoritmo está funcionando ali para gerar aquelas respostas, né? Como ele está pegando todo esse conjunto de informação que é a internet, né? Tudo que está lá, né? Tudo que faz parte do repositório que ela usa, como ela está organizando tudo aquilo para dar uma resposta, né? Então, é principalmente ter desenvolver algum tipo de consciência crítica, né, no uso da inteligência artificial, né, de como mais do que tudo, né, acho que a internet levanta um pouco essa questão, né, de como você fazer uma pesquisa, né, acho que é o que a Rênica estava falando semana passada, né, como pesquisar, né, como procurar referências, né, porque acho que não pode ser simples assim, você pegou ali o ChatGPT, ele disse, e você segue, né, é isso, né. De que tipo de fonte é o ChatGPT, né? Enfim, um dos tipos, né? O ChatGPT é uma dessas, mas a inteligência artificial como um todo, que tipo de referência ela é, né? Então, inclusive, desenvolver habilidade essa de pesquisa. semana, eu estava dando aula de filosofia para o grupo da tarde. Quem está aí do grupo da tarde é a Rafaela. A Rafaela e a Raquel, não é isso? E aí a gente foi sobre a filosofia na educação e depois a gente ficou conversando, alguns alunos ficaram conversando comigo e perguntando sobre o futuro da filosofia, né? A gente falando sobre o futuro da filosofia nesse sentido, de que por ser uma disciplina, talvez a disciplina mais antiga da educação, por conta, né, de toda essa origem com Platão, Aristóteles, a filosofia é o berço da educação, é onde começou toda essa reflexão, essa análise. E aí eu falei que eu acho que mais do que nunca agora, a disciplina de filosofia ela precisa ser atualizada nesse sentido, de refletir exatamente isso que você falou, refletir, exercitar a reflexão, exercitar a análise, exatamente como o Felipe falou, se a gente não toca no assunto, a gente arrisca pecar, a gente arrisca errar, mesmo sem querer. Então, a gente precisa exercitar esse pensamento reflexivo para usar a inteligência artificial. Porque, assim, eu não sei se eu que sou poliana, apesar de ter apelido de poliana, de ver tudo a parte boa, mas eu vejo muita coisa boa na inteligência artificial, muita coisa boa. A gente vai precisar justamente trabalhar a reflexão, trabalhar a análise, trabalhar a personalidade da pessoa para ela poder refletir se o que ela está usando é para o bem ou é para o mal. Porque muitas vezes também a ferramenta ela não é boa ou ruim, ela pode ser usada para algo bom ou ruim. E aí a gente vê, por exemplo, a Alexa, que em casa eu uso muito a Alexa, porque eu gosto de escutar música o tempo todo. Então, antes, o meu aparelho é um aparelho antigo, aparelho de som é antigo, que tem CD, porque eu amo CD. Só que às vezes eu não tinha tempo, por incrível que pareça, eu não tinha tempo de ligar o aparelho, porque limpa a casa, lava banheiro, faz tudo, ainda trabalha fora. Minha vida é uma vida extremamente cheia de correrias, né? Passa roupa, faz comida, lava o banheiro, limpa a casa, todas essas coisas de dona de casa que eu tenho que fazer. E por conta disso, agora com a Alexa, para mim é uma beleza. Alexa, música clássica. Alexa, né? Então, a inteligência artificial para mim, nesse sentido, na Alexa, me encheu minha vida. Porque eu não preciso mais parar para fazer o que eu estou fazendo para ligar. Eu me sinto acompanhada o tempo inteiro, porque a música me acompanha, é uma grande companheira na minha vida. Então, para mim, é sensacional. Meu filho usa a Alexa para saber a previsão do tempo. De manhã ele está escutando. Olha lá o Pedro, ó. Aqui em casa, a Alexa faz quase tudo, de abrir porta, acender. Tá vendo, Pedro? Isso mesmo. O meu filho, eu vejo que ele usa para previsão do tempo. Todo dia de manhã ele pergunta: Alex, previsão do tempo, São José dos Campos, em grau Celsius. Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial,
né? E aí a gente pode falar, por exemplo, na medicina. Eu estava vendo um filme agora, né, de como a questão do robô, né, na medicina. Agora os médicos oftalmologistas, eles estão operando com robô, com inteligência artificial, pela voz. Olha que maravilha. Quer dizer, eles estão fazendo as cirurgias, né? Eu não sei se é de catarata, não prestei atenção, mas as cirurgias pela voz. Então, além de ser extremamente certeira, porque a inteligência artificial ela vai a agulha vai exatamente naquele lugar que é para ir, é diferente de uma mão humana, que, né, um susto, imagina, né, enfiava a agulha dentro do olho. Vamos dar um exemplo esdrúxulo assim. Pela voz, o médico lá na telona vê, né, a lente ampliada de como o robô está operando os olhos e ele vai comandando. Então, olha só o exoesqueleto, né? O Miguel Nicoleles que criou o exoesqueleto que dá movimento para as pessoas paraplégicas. E aí a gente vai. Tantas cadeiras de roda, tantas coisas, tantos aparelhos auditivos que a gente sabe que de última geração, o próprio celular, você fala com o celular, imagina quantas vidas o celular já salvou. Então eu vejo assim, é uma ferramenta que, se a gente usa para o bem, é extremamente ali o Pedro, ó, robô realiza primeira cirurgia laparoscópia, né? Deixa eu abrir aqui. Laparoscópica, sem ajuda humana no ZEUA. E isso, nem sei o que é essa cirurgia laparoscópica, Pedro. Depois você coloca aí para mim, porque eu não sei, vou aprender com você. Então, se a gente for ver na medicina, poxa, a própria internet, pelo amor de Deus, gente, é outro mundo. Olha o quanto que a gente caminhou em termos tecnológicos, em termos de vida, em termos de qualidade de vida, né? Pelo próprio conhecimento. E o quanto isso também nos traz um outro lado, que é uma linha muito tênue, e é realmente um divisor de águas de quanto a inteligência artificial pode ser usada para o mal, né? E aí a gente pode abrir aqui para essa conversa de que se alguém me perguntasse qual para o mal, o que você poderia citar? Eu cito a questão da tela para as crianças até 6, 7 anos. Quanto mais eu estudo a questão do desenvolvimento do sistema nervoso do ser humano até 6, 7 anos, mais eu concebo essa interação com a tela e com a inteligência artificial algo realmente com malefício. Apesar de todos os programas para autistas, apesar de toda a questão do tablet para o autista tá trazendo essas visualizações, né, de imagens que já tem se comprovado que é bom, mas o quanto essas crianças já estão viciadas em tela e não sabendo refletir, isso que o Felipe falou, não sabendo refletir, não sabendo analisar, não sabendo criticar, não sabendo separar o que é bom, em que horas que é bom, o que é ruim, em horas que é ruim. E, Érica, e agora a gente está tendo autismo de tela, né? Não sei, não li nada sobre isso. Divide com a gente. O autismo de tela, que a criança está desenvolvendo o autismo através da tela. Ficar focada na tela e não interagir mais com o mundo, só a tela. Isso aí tá tendo problema seríssimo de depressão, de hiperatividade, né? Aí o Pedro colocou, eu pedi para ele ver o que era laparoscópica.
cirurgia, ele colocou a remoção de parte do intestino para transtorno de câncer, enquanto só com pouco para fim de estudo. Sim, olha que maravilha, né? A própria quimioterapia que é feita com aparelhos, né? Ressonância magnética, gente, que maravilha a tecnologia. E é isso que a Rose falou, né? Então, a gente precisa mesmo desenvolver essa consciência crítica, desenvolver essa educação para a saúde, para estar saudável, certo? Para a gente ter esse cuidado com a inteligência artificial no sentido de estar usando para o bem. E agora, né, a gente podia também, antes de estar passando o olho no texto, porque acho que não vai dar tempo da gente ler tudo, fica como tarefa de recuperação. Uma coisa que a gente podia estar pensando na inteligência artificial na educação. Vejam, essa questão do... Vamos começar jogando a pergunta para o grupo, né? A questão do celular durante a aula. O que vocês acham? Vocês acham bom, acham ruim? Professora, eu acho material de apoio. Quem tá falando? Eu, a Tiffany. Tiffany. O que você acha do celular, Tiffany? Que é um ótimo material de apoio. A gente, na nossa aula, a gente não utiliza livro didático. A senhora manda o artigo e a gente visualiza ele pelo celular. Então, eu acho que é um ótimo material de apoio. Usando da forma adequadamente, é um bom material de apoio. Isso. A Tiffany, o Pedro também falou que concorda com ela, que é um excelente material de apoio. O que você acha, Rafael? Eu também acho que, assim, não é muito essa questão de não deixar usar, né? Mas saber como usar, né? Também não é falar, não me importo, né? O aluno pode ficar, não. Eu acho que também não é nesse sentido, né? Se você sabe que o aluno tem ali, incluir de alguma forma, assim, consciente, né? Você sabe que o aluno talvez vá querer estar usando, então que use de forma consciente, que faça literalmente parte da aula, né? Então, e como você pode fazer que o celular seja parte da aula, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Então, e que também não precisa ser assim, uma aula, toda a aula usando o celular, né? Às vezes encontrar momentos na aula de uso do celular, né? Então, encontrar esses momentos, né? Não ser totalmente alheio, né? Não me importa o que estão fazendo com o celular, se estão usando, se estão de fato usando para aula ou não. Mas também não ser nesse sentido de não quero ver celular, ou que nem era na minha escola, a gente tinha uma caixinha na mesa, a gente tinha que todo mundo pôr lá o celular. Não podia ninguém ficar igual com o celular. Igual concurso, né? Não, era assim, toda aula a gente tinha que fazer isso. Concurso é assim, a gente tem um celular de plástico, aí passa aquela vedação, aí todo mundo coloca dentro de uma caixa de papelão. Eu acho que não precisa ser algo nesses extremos, sabe, de ficar alheio, né? Não tomar ponto a respeito disso e ter esse extremo de falar não quero nem ver, né, na sala. Eu acho que não deve ser esses extremos. Fala, Rose. Ô, Érica, ele tá falando aí a questão da caixinha do celular, porque na escola que eu trabalho, eu sou auxiliar de direção, né? Nós fizemos isso de retirada do uso do celular dentro de sala de aula. Por quê? O rendimento da escola, das turmas, do primeiro para o segundo bimestre, caiu ao extremo de uns 50%. E nós fizemos um teste com a retirada do uso dentro de sala de aula, a não ser que seja um trabalho dirigido. Hoje nós iremos fazer um trabalho dirigido com o uso do celular. Aí sim, né? Desde que seja um trabalho dirigido, sabendo de fato como usar o instrumento, né, o celular. Porque, como a gente sabe, quando está ali na aula, o professor está explicando, o aluno pega o celular para ver uma mensagem de WhatsApp, até ele voltar à concentração, demora aí de 15 a 20 minutos, para o cérebro retomar, né, a aprendizagem novamente. Então, com isso, no conselho de classe, agora do terceiro bimestre, a turma voltou a subir 30%
do aprendizado. Então, foi uma coisa positiva. Então, tem o lado positivo e tem um lado negativo que a gente tem que ajustar aí nessa questão, né? Não que de ser o Hitler, não pode. Nós fizemos um teste, então agora nós vamos liberar na hora do recreio, para eles estarem usando, né? Nós montamos a caixa, tem aluno que chega lá na diretoria e fala assim para mim, diretora, toma aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir me segurar e vou usar o celular. Vai lá e entrega na direção, você morre de rir. Olha que legal, eles mesmos já estão assim. Olha, isso aí é o caminho, né? A consciência, então eu acho que vai à base primeiro foi a imposição, e depois a gente, através disso, e eles viram a melhora deles, agora já está a conscientização deles mesmos, entendeu? Que legal isso, hein? Foi muito bacana. Eu penso que tudo que é consciente, e hoje em dia, vejam bem, o que eu tenho visto em termos de escola do futuro, vamos dizer assim, são escolas aqui em São José que já prepara para o futuro, né? E tem toda essa fama de escola futurista, escola excelente, etc, etc. O que eu tenho visto é que a inteligência artificial tem sido usada, sim, para colecionamento, vamos dizer assim, coleção de informação. Os professores dão os vídeos, dão os links, dão os temas e pesquisem, né? E eu penso que esse é o caminho. Só que eu acho que nós temos uma idade para ter essa autonomia. Assim como a Rafaela colocou ali, também acho um bom material de apoio, mas para criança não acho que substitui 100% papel. Como o Rafael está falando, tem que saber dosar. Eu concordo com ela, nós temos um tempo, talvez, eu acho que uns 12, 13 anos, se a gente consegue trabalhar essa filosofia, essa reflexão, essa análise, talvez essas crianças já consigam, né, ter essa consciência de busca, de busca de pesquisa. Mas eu penso que antes, realmente, a gente precisa fazer passo a passo junto. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. O Data Show na sala de aula, ele é uma ferramenta que não pode faltar. Porque é como se o professor utilizasse a tela para todo mundo ver ao mesmo tempo aquilo que ele está falando, né? E a amplitude em termos de visão, em termos de percepção, ela é muito maior. É diferente do celular. Quando eu passo um slide no projetor, todo mundo está olhando para o slide, está acompanhando a minha fala, está acompanhando a imagem ou o vídeo que eu estou passando. Se eu passo para o celular e peço, me acompanhe no celular, né? Como tem acontecido muitas vezes lá no Instituto. Chega uma mensagem, você vai olhar. Você saiu dali, né? Chegou um vídeo, chegou um e-mail, você vai olhar, você saiu dali. Então, como a Rose falou, você perde aquela conexão interativa daquele momento. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, a questão do como acho que foi alguém, quem foi que falou do livro didático? Foi a Jamile? Não sei, alguém aqui falou do livro. Quando eu fui organizar o plano de ensino, eu fiz questão de olhar o artigo que tem disponível para todo mundo, porque se até esperar comprar o livro ou pôr dinheiro num livro, que daí a pouquinho sai 5 artigos que aquele livro já fica velho. Eu sou adepta do papel ainda. Natureza que me pergunte. Me desculpe, mas essa questão de sentir cheiro do livro, eu amo cheiro de livro, gente. Cheiro de livro, passar página por página, sublinhar, pegar meu caderno. Eu ainda estudo assim. Para mim, Érica, essa ainda é a forma de estudar, é a minha geração, dá licença. Né? A tela ainda não me traz a mesma referência de memória que de vocês. Mas eu ainda preciso disso. E acho que isso tem uma relação emocional com conhecimento que faz uma diferença, sim.
A tela deixa a gente ficar mais descartável, tá? Fala, Rose. Tô falando aqui, livro. Ou foi lá, já comprei, chegou um monte. Entendeu? Então, assim, mas eu sei que para a geração de vocês, a questão do papel, e a gente se entende, a questão da natureza, do ecossistema, tudo isso, mas para mim isso é muito, muito importante, a questão da relação com o papel, do folhear, do ler, do voltar na página, né? A questão só do clicar, para o meu cérebro, ele é diferente. Mas, enfim, eu concordo, sim, que a inteligência artificial ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela precisa ser usada, né, com consciência, como o Rafael falou. E estou, assim, muito admirada de saber dessa pesquisa da Escola da Rose. Que bacana se esse exemplo for seguido por outras escolas. Sua escola é de ensino fundamental 2, né? A de Angra. É aqui em Angra. Essa é aqui em Angra. Muito legal. Aí entra também essa questão cultural, porque que eu dou aula de manhã, né, que eu sou professora ativa em sala de aula, lá as crianças são de zona rural, são mais de distrito na zona rural. Então, assim, a gente não tem tanta problema em relação a isso. Agora, aqui em Angra já era demais. Certo. Era aluno marcando encontro pelo WhatsApp na hora do recreio, na hora do banheiro, na hora da água, criando meme, fazendo bullying, tudo através do celular. Então, foi essa maneira que a gente achou e deu super certo. No início, nós viramos bruxas, né? Dos adolescentes. Não, porque alunos de sexto ao nono ano. Nós temos que entender que é a forma de se comunicar. Sim. É a forma de se comunicar que essa geração tem, é o celular. A logística de transporte é muito complicado. Ó, se não fosse a tela, se não fosse o celular, como a gente ia combinar de estar aqui agora? Então, assim, é maravilhoso, mas realmente, na hora da formação, na hora da construção do conhecimento, especialmente na escola, essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela precisa estar a favor do conhecimento. É porque até aqueles ainda não têm esse amadurecimento, né, para fazer o uso correto da tela, né? Ainda não está amadurecido para isso. E aí surge uma das nossas questões, né? Será que para o surdo, né, seria assim também? A gente pensaria de um surdo até mais ou menos 12 anos, né? Não trabalhar com tela e mais ou menos depois de 12 anos está inserindo mais essa inteligência artificial? Esse seria um dos questionamentos que a gente podia estar pensando essa semana, esse tempo que a gente vai ficar estudando esse texto, né? Será que para o surdo? Porque uma coisa é a gente estar pensando e estar falando da inteligência artificial para o ouvinte. Outra coisa é para o menino que não escuta. Outra coisa é para a pessoa que tem uma dependência tecnológica em termos de acesso auditivo. Nós aprendemos por meio dos nossos sentidos. Então, é audição, visão, certo? Que vai trazer para ele, principalmente a visão, que vai trazer para eles esses dados para a construção do conhecimento. E aí? Com deficiência visual, a inteligência artificial para eles é crucial, né? Para leitura, né? Para o deficiente visual. A audição, né? Uhum. Agora, a audição ativa vai ser a parte de visual. Visual. E aí, se a gente pensar, por exemplo, nos meninos da biologia. Quem tá aí da biologia? Aí, Maria Lígia, o que você acha, Jamile, Rafaela, o que vocês acham, né, da inteligência artificial para o surdo,
na biologia, vamos pensar nos meninos lá dos anos finais do ensino fundamental, que seria os meninos a partir do 6º ano? Não. Sexto ano, não é isso? Anos finais a partir do Sim, sexto. 6º ao 9º. 6º ao 9º. E aí? Vocês acham que a inteligência artificial... Vamos colocar aqui algumas ferramentas, né? Vamos pensar no chat GPT, mais o que tem? O que tem que eles gostam? A própria Alexa, né? Só que a Alexa eles não conseguem usar, porque a Alexa é só de auditivo, certo? Na questão da biologia, na questão da física, será que seria bom, Rafael? Matemática, na química. Na matemática, professor, eu acho que ajuda bastante, porque a matemática a gente pode usar bastante simbologia, né? Então a gente consegue demonstrar o ensino da matemática em símbolos visual, não precisa necessariamente ouvir. E a questão da tradução de Libras? Tem um aplicativo que eu esqueci o nome. Então, vou procurar. É o HandTalk? Isso, o HandTalk, isso aí. O HandTalk. Então, O HandTalk. eu acho que inclusive, quando eu estava na educação especial, tinha uma aluna com deficiência auditiva, né, na turma. A turma baixou para poder aprender a se comunicar com ela, né? E acolheram ela. Por fim, a turma estava toda já interagindo em Libras. Ai, que legal, olha só. Então, aí a inteligência artificial ajudou nessa questão da comunicação. Exatamente, porque todos se alfabetizaram na Libras para conversar com ela. Olha que legal. Legal. Tiffany, pode falar. Lá na escola, professor, eles fizeram placas com os sinais e com uma criança fazendo sinais para outras crianças aprenderem. Então, na frente do refeitório está escrito refeitório em sinais e uma criança fazendo uma foto, né, da criança fazendo o sinal e um QR Code, que aí você pode apontar o QR Code que vai para um vídeo daquela criança fazendo o nome, né, fazendo o sinal do refeitório, que é para todo mundo aprender. Que bacana, Tiffany. Ô, Érica, inclusive a Andréia está dando aula em uma das escolas lá de Rio Claro para transformar essa escola numa escola bilíngue. Desde o porteiro, os funcionários da cozinha, todo mundo tem o contato com Libras para receber esses alunos. Então, já que a gente tem agora na nossa classe regular, né? Quantos surdos tem lá? Ai, hoje eu não sei mais, eu acho que na época tinha uns 4 ou 5. Ah, tá. Porque, olha só, deixa eu fazer aqui um contraponto, né? É bom a gente estar fazendo contraponto para pensar também. A gente faz a implantação da linguagem de Libras. Aí a gente tem que fazer a implantação do Braille também. Tem também. O nosso professor de AE, ele é cego. Ele é cego, o nosso professor de AE, o Igor. Não sei se você conhece. Não, o Igor Viana. Não conheço. Ele trabalha na UGB também. Ah, tá. Ele é cego, totalmente, né? Então, ele tem mais 2 professoras de Braille para esses alunos também, para estar, né? Porque a gente só tem uma aluna na rede. Entendi. Então, aí a gente vai adaptar a escola para Libras. Aí a gente vai adaptar a escola para o Braille. Aí a gente tem que adaptar a escola
paralisado cerebral também. A gente tem que pôr rampa, a gente tem que pôr acesso à cadeira de roda, a gente tem que pôr isso, a gente tem que pôr aquilo. Aí a gente tem que adaptar para o autista também. Sim. Uhum. Então, assim, vejam o quanto a gente precisa pensar numa escola inclusiva para todos. Para todos, exatamente. Porque até então, não tinha professor que pudesse ensinar, não tinha nada, entendeu? Para essa aluna, que tinha uma na época, né? Não tinha nada, não tinha como, não oferecia nada para quem tinha deficiência auditiva. Para nenhum, né? Nenhum. Então foi daí que surgiu. Falou, não, vamos fazer, porque quando a gente tiver a demanda, por ser um município pequeno, a gente inclui nessa escola, que é a escola central. Tá. Né? E aí vamos pensar, será que esse sistema de educação que nós temos, né, que até hoje como que está sendo, qual sistema que eu estou falando? A BNCC, que é o currículo brasileiro para todas as escolas brasileiras com aquele mínimo. Agora o ensino médio está para mudar, mas ainda é pautado na BNCC, apesar dos itinerários e tal, mas tem ali um link de conteúdos e habilidades. E para lidar com essa diversidade, vocês acham que a escola tem condição de ter autonomia para fazer uma prática de educação diferente? Vocês acham que a inteligência artificial ela pode promover ferramentas para que essa inclusão e essa modificabilidade educacional ocorra? Modificabilidade no sentido de não pensar a escola só em cima de conteúdo, mas a escola para a cidadania, que vai envolver o quê? Temas de saúde, vai envolver temas do meio ambiente, vai envolver temas de drogas, vai envolver temas de tráfico humano, vai envolver temas de política, vai envolver temas de uma sociedade como um todo, que é o que a gente pensa que seria ideal, né? Então, não só esse currículo, mas o currículo que esteja promovendo a cidadania para o menino num processo histórico de hoje, da sociedade de hoje. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta para essa contextualização? Rafael, pode falar. Professora, acho que até como a gente já estava falando, acho que sim, principalmente nesse quesito de como lidar com informação, né? Então, acho que ela pode permitir um aprendizado mais consciente nesse sentido, né? De como você lida com, acho que a internet, principalmente, né? Mas desdobramentos dela, por exemplo, como a inteligência artificial, né? Como que você lida com informação, né? Que acho que é algo muito emergente, né? Hoje em dia, né? Questão de desinformação, né? Pós-verdade, tudo mais. Então, como que você lida, né? Com tudo isso que você recebe, né? Seja dessas ferramentas, seja em rede social, enfim, né? Como você encontra referências? Eu acho que essa é uma habilidade importante que está muito associada à cidadania, né? De como que você lida com essas informações e faz uso delas, né? Usos, né? Como que você utiliza delas na sociedade, na sua prática, né? Enfim, no seu trabalho, né? Enfim, na sua vida, né? Como que elas podem ser positivas, né, para você fazer, para você conseguir encontrar informação e lidar com elas, né? Porque tem essa questão de você falar do erro, né, de como essas ferramentas podem ajudar e de fato acabam fazendo, né, de forma muito fácil divulgação em si, enfim, o espalhamento de desinformação, né, de uma forma muito sistemática às vezes, né? Mas como que a gente pode usar essas ferramentas do contrário, né? Como um lugar de conscientização, né? Um espaço de... Por isso que eu penso da importância de se incluir elas na escola, né? Porque muitas vezes você vê, tem muito esse medo, né? Agora o aluno tem o chat GPT, você vai propor para ele fazer uma redação, ele vai por lá, vai copiar a redação, né? Ao invés de você ignorar, você sabe, o aluno vai ter acesso com quase, assim, com grande chance ele vai usar, né? Você sabe que ele tem acesso, ele vai usar. E assim também, Rafael, a gente aprende muito com a cola.
Quantas vezes eu fiz cola na escola, só de fazer a cola, eu não precisava olhar para a cola, porque eu já aprendia. Então, o chat GPT, ele pode ajudar o menino a organizar o texto, a aprender a escrever, aprender a palavra, vocabulário, etc, etc. Então, implementar essas ferramentas, né? Não ignorar elas, né? Fingir que não existe. E aí, se o aluno chegar e você perceber que ele usou, aí você faz o escarcéu e tudo. Como implementar? E não é algo simples, né? Porque a gente pode falar, vamos então colocar, é algo muito novo, né? A gente, acho que o boom disso começou principalmente esse ano, né? De inteligência artificial na internet, tudo. Né? Não é de hoje, mas acho que assim, o baque veio talvez muito esse ano, né? Eu acho que a questão da inteligência artificial veio por conta de fake news. Não sei, não tem nenhum dado contra isso, com isso. Mas na minha cabeça, por conta da pandemia, aquele negócio de fake news, robô, optando, robô, né? Aí eu acho que nasceu assim um interesse maior por isso, entendeu? Não sei. Essa questão de influencer também, né? Contrato influencer digital, você ganha não sei quantos seguidores e aí vende o seu produto. Essa parte comercial eu tenho a impressão que cresceu bastante. Felipe, pode falar, querido. Eu acho que uma das coisas que o Rafa falou, que foi das atividades, né, que os alunos podem fazer, eu acho que também o uso da inteligência artificial para os professores é muito bom para se repensar o método avaliativo que a gente deve ter. Né? Porque se a gente só, faça uma resenha desse texto, pô, ele tá com o texto lá, acabou. Ele tem a resenha em 10 segundos, sabe? E é muito sobre repensar o jeito que a gente precisa pensar, o que eu quero com essa atividade? É que ele só leia o texto e fale cada ponto dele? Se for isso, a ferramenta está auxiliando ele nesse quesito. Se for, eu quero que você faça uma resenha crítica sobre o texto, aí a ferramenta completamente está atrapalhando ele. Né? Mas ele pode fazer a crítica em cima de ler o texto e ler a resenha também. A resenha vai estar ajudando. Né? Ver o que pontuou na resenha é muito sobre saber o que você faz com o que você recebe. Na inteligência artificial, né? Isso. Porque, por exemplo, teve a palestra durante a CEDCITEC do professor Emiliano sobre avaliação e sobre a utilização de IA para professores, né? E ele falou, olha, não somem as coisas quando você recebe, não é, recebi, vou repassar. Você tem que saber o que você está utilizando. Você tem que saber o que está saindo dali. Você tem o fim de criticar tudo que você recebe. Né? Você não pode só aceitar, porque senão, é o senso comum de novo, né? E uma coisa também que vocês falaram, o professor ele precisa aprender a lidar com a inteligência artificial. Ele precisa aprender, né? Para ele poder usar essa ferramenta justamente para saber o que ele vai receber, o que ele quer, qual habilidade que ele quer desenvolver com aquilo, né? Então, essa formação de professores, essa atualização de professores, não só todos, mas a gente está falando aqui na parte educacional, ela precisa acontecer. Mas a gente ainda tem professor, né, que fala, não quero aprender, não quero, sou contra. E aí se coloca, pega às vezes um discurso, né, dos malefícios do exagero da tela e se apega nesses discursos e se posiciona contra. Mas eu vejo assim que é morrer na praia, porque é uma otimização de tempo muito grande, muito grande. E aí a gente precisa estar aprendendo a lidar com essas ferramentas. É só pegar o exemplo anterior, né? Não tinha muita gente que era contrária à utilização de computadores, utilização de celulares que fosse no geral. Né? Não há, nessa escola não há computadores. Aí veio a pandemia, né?
Isso. Aí, né, acho que é bem claro a necessidade da gente se reaprender, né? Se reeducar. Isso. Agora, esse cuidado, né, de não estar colocando, né, a máquina no lugar do humano, isso aí é fundamental. A gente precisa humanizar mais para que isso não aconteça. E aí, como eu disse para vocês, como a música para mim é companhia, no caso a Alexa para mim é companhia, para as pessoas também vão ser. O fato é a gente poder separar que a Alexa, ela me serve. Assim como ela fecha a porta para alguém aí que colocou no chat, né? Fecha a porta, que colocou, liga a luz, paga a luz, toca música. Eu sei que ela não é uma companhia afetiva. E esse é o grande perigo dos nossos tempos, né? A carência afetiva, a mudança em termos de apoio emocional de família, e a gente não está caracterizando família patriarcal, matriarcal, né? Mas a família em termos de agrupamento microsocial do ser humano e que a gente precisa. Então, apesar de toda essa tecnologia, apesar de todas as coisas boas, apesar de tudo, todos os benefícios, a gente vai precisar trabalhar no humano, que o humano, em relação à criatividade, em relação à afetividade, em relação à interação e agrupamento social, ainda somos dependentes, sim. Ainda somos, o humor ainda muda toda uma estrutura de funcionalidade cerebral. E a partir do meu humor é que eu vou ter motivação para aprender ou não. A partir do meu humor é que eu vou ter motivação para dividir com os meus colegas ou não. A partir do meu humor que eu vou participar de um grupo de estudo ou não. Então, o humor, no sentido de estar bem, que a gente chama de funções executivas frias e quentes, a partir dessas funções executivas é que vai, né, organizar essas competências emocionais para aí sim construir conhecimento ou não. Então, existe aqui um cérebro que é reptiliano, que é primário em termos de emoção, que é o nosso sistema límbico, que vai determinar tudo. E isso a gente às vezes esquece, né? E na prática a gente não coloca essa emoção em termos de prioridade. E é isso que a gente vai precisar fazer se a gente quer educar pessoas sensíveis, afetivas e tecnológicas. Porque senão a gente agora mesmo tá montando robô para matar. Então, isso é uma questão séria que a gente vai precisar estar conversando. Pessoal, são 6h, 6h05. A gente vai estar encerrando. E o que nós fazemos com o nosso texto? Nós vamos ler sozinhos e marcar um outro encontro para discutir o texto, ou nós vamos colocar as percepções à medida que a gente vai lendo no grupo, ou que mais que a gente pode fazer? Estamos abertos agora para conversar sobre o texto que nós não fizemos hoje, por conta dessa apresentação, por conta desses primeiros questionamentos. Eu vou precisar que, sem ser o Rafael, o Felipe, o Pedro, a Rafaela, as outras pessoas também vão dividindo com a gente o que vocês estão pensando durante os nossos encontros. Faz parte essa participação, senão a gente não constrói no coletivo. Então, eu vou estar hoje é o primeiro, mas nos próximos eu vou estar cutucando. Cauã, o que você acha sobre isso? Edton, fala um pouco. Tá? Eu vou estar cutucando vocês, porque a participação de vocês é extremamente importante para a nossa construção. Ou vocês acham que que tá bom, que a gente não precisa mais tocar no assunto desse texto? Qual é a ideia que surge aqui? Ou outra ideia?
Vamos, gente. O que tá passando na cabecinha de vocês? Rafael, Eu acho que o que pode ser muito importante é a gente pensar que perguntas ficaram do texto, né? Que talvez possam ser perguntas para nortear essa proposta que a gente vai fazer, Concordo. futuramente as pesquisas para o artigo. Então, talvez tentar elencar, não sei se para o próximo encontro ou para a gente ir mandando no grupo, esses questionamentos que o texto deixou para a gente, né? Que podem direcionar a nossa pesquisa. Ótima ideia. A gente vai colocando os questionamentos lá no grupo. E aí a gente marca um encontro para estar conversando sobre esses questionamentos. É isso, Rafael? Eu acho que pode ser interessante para ver para onde ele está levando a gente, né? Eu acho que essas perguntas vão ser muito o que a gente quer tentar entender, que talvez o que essa oficina possa ajudar a gente a de fato entender, às vezes o quanto é viável, o quanto a gente consegue, por exemplo, levar essa inteligência artificial para a sala de aulas, né? Se fosse uma coisa também que eu acho legal a gente colocar o que é inteligência artificial. Cada um ir buscar uma definição, mesmo que seja no chat GPT. E colocar lá no grupo, né, para a gente estar formando um conceito que seja bem amplo, com várias definições. O que você acha? Eu acho interessante, se eu não me engano, o texto ele traz alguma definição. Não, mas tem umas 3 lá. Da gente multiplicar isso, né? O que é, Felipe? Eu acho que ele dá umas 3 definições. Sim. De pensadores exatamente do pessoal que trabalhava diretamente com ela. Então tá. Então a gente vai fazer, vamos ficar então com essas 2 tarefas? A gente vai elencar questões sobre o texto, sobre inteligência artificial e vamos fazer a pergunta o que é inteligência artificial. Aí, hoje é dia 30 de setembro, o nosso próximo encontro está marcado para 21 de outubro. Aí, no dia 21 de outubro, em vez da gente abordar o texto novo, a gente faz a gente debate essas respostas de acordo com o que a gente vai colocando no grupo. O que você acha? O que vocês acham? Eu acho que pode ser interessante. Assim, a gente debate. Eu acho que até isso. E você estava pensando, professora, nesse dia da gente já ir mandando essas perguntas no grupo, para a gente também já ir pensando nelas e poder debater talvez melhor aqui, ou a gente apresentar elas aqui e... Eu acho melhor já ir colocando no grupo, porque aí a gente já vai pensando dali, a gente já vai... O que vocês acham? Aí a gente vai colocando no grupo do WhatsApp. Fica bacana, que fica mais dinâmico, né? Eu acho também. Achei uma ótima ideia, Rafael. Bom, ninguém foi contra, então, né? A favor da democracia, o sim ganhou, certo? Meus queridos, vou colocar lá no grupo também o link de presença, tá? E agradeço, gratidão pelo nosso tempo aqui. E a gente vai se falando. A gente vai se falando no grupo e qualquer coisa pode mencionar no individual também. Combinado? Beleza, obrigada. Bom final de semana para vocês, tá? Até. Beijo gostoso. Fiquem com Deus. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.